Começamos mais um conteúdo sobre meio ambiente, sustentabilidade. O que será que essa aula fala, hein? Sobre o que ela argumenta. Bora ver? Taca-lhe palhas, carrinho, Marcos! Como que é? Taca-lhe palhas, carrinho, Marcos! Não entendi. Taca-lhe palhas, carrinho, Marcos! Bora lá então, Marcos! Bora, Marcos! Vamos trabalhar, meu filho! É o seguinte, começamos com sustentabilidade. A primeira coisa que aparece aí, população mundial. E aqui, por que eu trago esta imagem logo de cara? Para pegar você que adora o Thanos, você que é favorável ao extermínio de metade da população do universo para controlar os problemas ambientais, saiba que você não é uma pessoa boa de coração. Você é uma pessoa com coração duro. É uma pessoa que precisa se tratar. Procura um psicólogo. Procura um psiquiatra, povo. Por quê? Porque o Thanos era um puta de um fascista maluco, doido da vida e que acreditava ainda que era possível ser Deus. E ele queria o quê? Aniquilar metade do universo para controlar o problema ambiental. Então isso tem um nome na geografia para ele. Ecomalthusianismo. Malthusianismo é aquela teoria da demografia que fala o seguinte, que a população cresce em PG, porque você sabe, né? Pobre é fértil. Pobre, quando encosta na geladeira, ele faz um frigobar. A fertilidade é monstro. E aí ele vai se multiplicando. De repente tem um monte de gente para pouco recurso. Qual é a maneira correta de resolver? Estalar de dedos, sendo ele Deus, ele podia ter feito tantas escolhas. Tantas escolhas. Ele podia ter pensado o seguinte, vamos tornar os recursos naturais infinitos. Aí você tira um, brota outro, tira um, brota outro. Resolveria o problema. Ou ele poderia pensar, vamos fazer com que as pessoas sejam consumidores conscientes e só usem o que for necessário para ter uma vida digna. Resolveria o problema. Mas não, ele era um cara com coraçãozinho de pedra, monstro dos infernos. O cão encarnado. Aí ele vai fazer o quê? A pior das coisas. Vamos aniquilar metade aleatória do universo. Só que não era aleatório. Por que não era aleatório? Porque ele não se enfiou na metade que podia ser aniquilada, né? Então ele escolheu metade do universo menos ele. Então não é aleatório. Não é democrático. Mas a escolha já é péssima. E sabe que tem um montão de gente que foi no cinema e assistiu e saiu de lá e falou assim, puta ideia, brother, ó. É isso, hein? Precisa de um desse. Vamos resolver o problema do meio ambiente dessa maneira. Vamos fazer o povo ter menos filho, vamos mandar um pessoal ir pra guerra. Pra matar metade assim, para de pressionar a natureza. Gente, isso é ecomalthusianismo, é ser preconceituoso, é ser praticamente fascista. Quando, na verdade, o problema do esgotamento dos recursos naturais é um problema da cultura humana que a gente construiu durante o nosso processo evolutivo. Olha lá, lindão, olha lá, lindona, a gente evoluindo, surgindo os mamíferos, chegamos ao Homo sapiens e daí viramos o Homo consumistes. E o que a gente faz hoje? Consome um monte de coisa que a gente não precisa e joga no lixo depois, assim que quebra, porque quebra rápido também. Eu não sei se eu já contei isso em algum vídeo para vocês ou em algum momento. Um dia desses eu fui pro centro da cidade e eu fiquei doido numa loja de 1,99. Aquela loja dos malucos chineses que vende tudo naquilo lá. E eu fiquei doido, eu fiquei insano. Eu falei, nossa, eu vou comprar. Comprei uma mola que na minha adolescência eu tinha, na minha infância. Uma mola que você pega e faz assim com ela. Tá mais nada com ela. Comprei, nossa, agora eu vou realizar meu sonho. Nossa, que maravilha! Nossa, que maravilha! É a realização de uma emoção de infância. Comprei, cheguei em casa, abri.
Aí eu comecei, rock. Deu 3 rock, eu já falei, mas como isso é uma bosta? Como isso é idiota? Quem é um imbecil que gosta de uma mola que faz rock? Na minha cabeça, a mola era o máximo. Ia fazer rock, ia pular, ia subir, ia fazer malabarismo, ia descer escada, ia subir escada, porque pra mim era um negócio hiperdinâmico. Aí eu só notei que eu era um imbecil consumista que comprou mais uma coisa que virou lixo logo em seguida. Que eu estava realizando o meu destino de ser humano. O Thanos podia ter mudado isso. Não, ele preferiu matar metade dos seres vivos. E tem muita gente que defende essa postura. A grande pergunta, qual é a nossa relação com a natureza? Qual é a nossa relação como seres humanos com o nosso espaço? Desde os anos 70, a gente tem um pensamento que permeia o tal ambientalismo. Lá nos anos 70 surgiu o movimento ambientalista global de vez, né? A partir de um livro escrito por uma mulher. Olha aí as mulheres mudando o mundo. Não dá para esperar que o homem que construiu esse mundo machista do jeito que é mude o mundo, né, gente? Então as mulheres são as grandes revolucionárias da humanidade. Não só as mulheres, né? Todos os gêneros menos o masculino. Não dá para contar, não quer dizer que os homens não possam. Desafio vocês, homens, a fazerem. Mas dá para se esperar coisas melhores daqueles que não exerceram o poder e trouxeram a gente até essa desgraça. Pelo menos desgraça ambiental. O livro de uma mulher, o livro chamado Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, cria o movimento ambientalista no mundo. É o elemento start, é o estopim do movimento ambiental. É exatamente o livro que mostra pra gente que temos um problema nas mãos e que temos como construir uma resposta a esse problema. Justamente fecha com uma década em que o pensamento humanitarista está muito voltado a questões de permanência da humanidade no planeta. É o período em que nós temos as viagens para a Lua, que colocam a Terra numa perspectiva mais distante. Então aí a gente começa a se preocupar com o nosso futuro de vez. E a Raquel Carson vai então trazer essa maravilhosa contribuição. Foi ótimo. Foi ótima a contribuição dela. Foi maravilhoso. O movimento ambientalista deve muito a essa mulher. Então, mulheres, mudem o mundo. A gente só quer isso de vocês. Por quê? Nós, hoje, agimos como se os recursos naturais fossem infinitos. E aí eu classifico essa humanidade meio como suicida, sabe? É aquela coisa, você está indo para o desfiladeiro, para o penhasco, e continua andando reto, sabendo que vai cair. O nosso atual padrão de consumo é esse. Vamos acabar com tudo. Bora acabar com tudo. E continuamos nessa. A humanidade é suicida em termos ambientais. Mas já existe a possibilidade de não sermos. Por que suicida? Porque sem os recursos naturais, sem a natureza, nós não temos a chance de permanência. E é aí que nós temos que entender que nossa vida tem que ser sustentável. Porque o que é a sustentabilidade, se não uma relação entre homem e natureza que não leve ao fim de nenhum dos dois? Aí a sustentabilidade deriva do sustento mesmo, da sustentação. Da manutenção das duas coisas. A manutenção da natureza e a manutenção do homem nessa relação com a natureza. Não é sustentável uma relação que mate o ser humano, não é sustentável uma relação que destrua a natureza. A sustentabilidade é exatamente essa relação homem-natureza que permite a permanência de ambos. E aí a alternativa proposta pela ONU é uma alternativa pela sustentabilidade. Então aí os objetivos, os 17 objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável. Primeiro, erradicação da pobreza. Lembra que a sustentabilidade implica também na possibilidade do homem permanecer? Então temos que acabar com a fome? Temos, é o item 2.
Temos que garantir boa saúde e bem-estar? Temos. Principalmente em eras de pandemia, né, meu povo? Ufa, que sufoco. E em eras de pandemia, temos que criar uma educação de qualidade? Temos também. Temos que trazer igualdade e oportunidade de gêneros? Temos. O machismo é contra a sustentabilidade. Água limpa, saneamento básico, energia acessível a todos, emprego digno, crescimento econômico, criação, inovação e manutenção de indústrias e infraestruturas, redução das desigualdades entre países e entre pessoas, cidades que sejam ambientalmente sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas, preservação da vida embaixo d'água e sobre a terra, paz, justiça, instituições boas e fortes e parceria para o cumprimento de metas. Olha quanta coisa coerente proposta pela ONU como objetivo da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é promover o desenvolvimento que atenda às necessidades humanas no presente, sem comprometer as gerações futuras de também conseguir atender suas necessidades. Isso é desenvolvimento sustentável. Será que a gente tem feito isso? O conceito de desenvolvimento sustentável é muitíssimo importante neste ponto. Por quê? Basicamente, ele precisa ser pensado como uma maneira de utilizar os recursos naturais, porém garantindo que eles permaneçam para uma utilização futura nossa e uma utilização que traga justiça intergeracional. Uma utilização que permita que a gente possa dar aos nossos filhos e às gerações vindouras a estabilidade necessária para ter seus recursos preservados e possam também desenvolver um sistema de consumo dos recursos naturais que seja um consumo racional, inteligente e minimamente impactante. Por isso está lá na ONU, no relatório Brundtland, que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que visa promover um desenvolvimento que atenda às necessidades da humanidade no presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras e do planeta atender essas necessidades das tais gerações futuras. É isso que é o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente utiliza recursos naturais, a gente deixa uma marca no espaço, uma marca na natureza. E um conceito que a gente criou nas ciências humanas, no ecologismo, para mostrar essa marca, é o conceito de pegada. Porque pensa, a pegada é a sua marca sobre o espaço, é a sua marca deixada na superfície terrestre. Essa é a sua marca. A pegada garante a noção de qual é o impacto de cada indivíduo, o impacto de cada um de nós, por isso a pegada pode ser vista individualmente, também pode ser visto enquanto a marca de uma sociedade. Mas o impacto que nós temos sobre o espaço natural, sobre o espaço hídrico. Então cada um de nós tem uma marca, um impacto, deixamos uma mancha sobre a natureza? Sim. Quanto maior a pegada, dita pegada ecológica, para ser pensado de forma genérica, ou pegada hídrica, para pensarmos nos nossos impactos sobre o espaço hídrico, ou pegada consumista sobre
o padrão de consumo, basicamente, a pegada ecológica, quanto maior, maior o nosso impacto sobre o espaço natural. Então, o ideal é termos uma pegada menor possível. Essa é a ideia. Ter a menor pegada possível. Qual será o impacto que o nosso modelo de vida gera no meio ambiente? Quando a gente olha a pegada, a gente vê. Nosso impacto é imenso quando a gente corta florestas, quando a gente desmata e hiperutiliza pastagens, quando a gente polui água, oceanos, faz pesca predatória, usa de maneira inadequada recursos hídricos, expande a agricultura sobre áreas ambientais, quando fazemos extrativismo vegetal, mineral, de forma intensa, impactando o espaço. Então, basicamente, a pegada humana, ela está totalmente interligada à necessidade que nós humanos temos de sobreviver. E, obviamente, que esta marca que cada indivíduo ou sociedade deixa sobre o espaço tem tudo a ver com a sua cultura e com a sua predisposição cultural, social, econômica e política. Por isso, não dá para ignorar que a pegada ecológica está diretamente ligada ao nosso modo de pensar o espaço, a vida e o futuro. Então, sendo capitalistas, o que importa é a preservação ambiental? Será? Creio que não. O que importa é a vida plena, confortável e rica que nós podemos ter. Então, nós não deveríamos usar a natureza para dar suporte à nossa existência? Não só poderíamos, como devemos utilizar a natureza. Ela é princípio básico da satisfação das nossas necessidades. A gente não pode ignorar que sem os recursos naturais nós não existimos. Mas existe um negócio chamado biocapacidade. A biocapacidade é o volume máximo que a natureza, que os ecossistemas apresentam em produzir recursos para nós sem que haja o fim dos recursos. É como se fosse o salário mensal que a humanidade tem e que a natureza nos paga. Que é com ele que nós temos que viver. Agora, e se a gente estiver gastando mais do que o salário? A gente tem que se endividar. E a dívida é com a natureza. Vai chegar um ponto que a natureza não terá mais nada para nos oferecer, porque a gente foi gastando mais e 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 mais até o esgotamento total. E a gente está num momento histórico que a gente sabe muito bem o que significa guardar para o futuro. Sabe por que a gente sabe? A gente está vivendo uma época de pandemia, em que um vírus está matando muita gente. Será que o ser humano não está muito mais para um vírus que vai levar o planeta rapidamente à morte e ele vai se extinguir por tabela, do que a um organismo que mata aos poucos o planeta? E que por isso consegue se estabelecer? Porque vírus tem uma função biológica que é se reproduzir ao máximo, contaminar ao máximo, garantir a perpetuação da sua espécie ao máximo, mas leva à morte do seu hospedeiro. Somos vírus, então, nesse sentido. Não somos aquelas bactérias bacanas que vivem no nosso sistema digestivo intestinal e colaboram com a nossa vida, e ela vai viver em nós e conosco enquanto vivermos, porque ela não nos mata, ela só nos engrandece. Temos esses organismos chamados flora intestinal,
Mas tem bactérias que levam a gente à morte em poucos dias. E, de repente, elas também são suicidas, porque elas mataram o hospedeiro. Os vírus não têm essa dinâmica, né, de bactérias boazinhas. São micro-organismos que levam mais rapidamente ou mais lentamente a uma degradação do hospedeiro, de alguma maneira. Somos estes. Estamos levando à degradação do meio ambiente. Estamos causando impactos irreversíveis em maior velocidade do que a natureza permite. Então, somos um vírus mais do que ignorante. Vamos matar o hospedeiro, o planeta, muito mais rapidamente do que o planeta pode resistir, e nossa vida vai embora junto com a vida do planeta. Então, agora a gente entende algumas situações. Pelo visto, os humanos fizeram muita merda lá. E eles vão querer vir para o nosso planeta. É o comportamento de vírus mesmo, né? Vou matar esse hospedeiro, ele já está com febre alta, pulmão tomado. E ele deu uma puta ajuda para ser morto, porque ele é um imbecil e foi aglomerar em época de quarentena. Então ele deu uma força danada para morrer. Fiz o meu trabalho enquanto vírus. O que eu preciso fazer? Preciso achar outro imbecil. Qual é o melhor lugar para achar esse tipo de imbecil? Na aglomeração. Conseguiu controlar índices de contágio muito baixos. Começou a liberar. Cresceu. Ou seja, o Covid está indo buscar outros hospedeiros, porque é da natureza do vírus. E nós, seres humanos, não queremos encontrar outro planeta? Nossa cabeça não é essa? E vamos continuar usando. Quando acabar aqui, quem sabe a gente já construiu uma nave e vai para outro planeta? Vamos procurar. E aí, se eu fosse um ET, eu estaria preocupado mesmo. Eu pegaria minha nave, viria aqui, pegaria o último humano que ferrou e que é dono de todo o planeta e pisaria em cima, igual o vídeo do Steve Kutz. Aí ele faz sentido. Mas não existe essa coisa de ET. Não existe, ou será que o Arnold e o Calvin estavam certos? Às vezes eu acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligentes fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Eu acho que se existir, os caras entenderam que a gente é um lixo, que o nosso comportamento é um comportamento destrutivo e é melhor não mostrar que eles existem para que assim a gente não queira ir para lá. Porque a gente vai matar o hospedeiro. Estamos matando o hospedeiro. E o processo de busca já começou. Estamos muito distante de conseguir qualquer sucesso em relação a isso. Mas não dá para negar que isso faz parte do consciente coletivo. Pelo menos a gente vê isso nos filmes, né? Filmes que contam as nossas viagens espaciais que não aconteceram ainda, mas em busca de um lugar novo para habitar. Interestelar é o all concours, o grande vencedor deste pensamento. Se você não assistiu, assista. É um vídeo excelente. E é por isso que sustentabilidade é uma conversa tão importante. Porque é mudar a nossa forma de encarar esse organismo vivo que nos sustenta, que é o planeta. Vejam, olha este gráfico. Nós temos aí países africanos em amarelo, Oriente Médio e Ásia pobre em vermelho, Ásia Pacífico um pouco mais rica em preto, que envolve Japão, Coreia, China, América do Sul em roxinho, América Central em cinza, América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá em verde. Então você vai achar 2 verdes lá em cima e um verde lá embaixo, tá? Você procurar, tem um verde aqui. Vamos pôr uma setinha no México? O México está aqui, na merda, enquanto o Canadá e Estados Unidos estão aqui, no IDH, porque é a pegada ecológica em função do IDH.
Então, o IDH, ó, Estados Unidos e Canadá é alto. Do México, ó, muito mais baixo, né? Mas também é em função à pegada ecológica. Olha a pegada ecológica como é alta nos Estados Unidos e no Canadá. Só não é mais alto do que países do Oriente Médio e Ásia Central, ou países europeus. Então, aqui, a cor do gráfico prejudica muito, né? Mas você tem aqui, com certeza, um país do Oriente Médio e aqui um país europeu, com pegadas ecológicas altíssimas. Quem poderia ser o país do Oriente Médio? Sem sombra de dúvidas, um dos três, Catar, Bahrein e Emirados Árabes. São os países de maior pegada ecológica. Eu colocaria o Catar. E o europeu? Aí tá difícil achar, porque pode ser Alemanha, Inglaterra, França, qualquer um dos três. No topo. E ali eu não duvidaria também da Noruega, por exemplo, que é extremamente complicada. Suécia, em termos de pegada ecológica, também é muito complicado. Mas aí, vamos pegar os conjuntos. A Europa inteira, ó, tem alto IDH e um alto índice. Você pega aqui, ó, os azuizinhos, em média, estão aqui no meio do pegada ecológica, tá vendo? Vamos desprezar os dois mais altos lá de cima. Os azuizinhos, que são a Europa Ocidental como um todo, estão aqui. Se você pegar a América do Norte e pegar a Europa, são os que têm maior pegada ecológica. Os que têm o maior IDH também. Aí você pega os africanos, tem o menor IDH, mas tem a menor pegada ecológica também. Tem países que têm IDH médio, alto e baixa pegada ecológica? Claro que sim. Países europeus, países da América do Sul. E aí? Esta conversa tenta mostrar isso, balançar, ver isso com um pouco mais de clareza. Olha este gráfico. Até 1971, nós tínhamos um planeta que permitia a nossa continuidade. O nosso padrão de consumo, até 1971, respeitava o salário que o planeta nos pagava, a biocapacidade que o planeta nos pagava. De 71 para cá, vejam, a pegada ecológica, que é o gráfico vermelho, a linha vermelha, a partir de 71, ultrapassou muito a biocapacidade do planeta. E hoje, consumimos 70% a mais do que a biocapacidade do planeta permite por ano. Isso significa o seguinte: estamos num déficit ecológico total hoje. Utilizamos muito mais do que o limite ecológico permite. Estamos trazendo a tragédia ecológica às gerações futuras. Estamos matando o hospedeiro ano a ano. É uma verdade inconveniente. Ai, eu fico tão deprimido depois de assistir um vídeo como esse. Pois é. Olha a nossa pegada ecológica verde, enquanto humanidade até 71, e olha como ela fica vermelha depois de 71. Dá uma olhada no que está escrito embaixo. A humanidade esgotou os recursos renováveis em 2018, no dia 1º de agosto. Em 2019, não era mais 1º de agosto que a gente gastou tudo que o planeta nos dava. A gente gastou dias antes, 29 de julho. E em 2020, a gente só não vai bater esse recorde trágico por conta da pandemia. Ah, mas isso a gente não pode deixar de saber.
essa verdade inconveniente não pode ser ignorada de jeito nenhum. Nossa pegada ecológica é cada vez mais impactante, trágica, exaustiva ao meio ambiente, ao homem, ao planeta. Temos que repensar, né, gente? Temos que repensar essa postura que assumimos. E aí? Dá uma olhada aqui, ó. Países com superávit ambiental ou déficit ambiental. E neste ponto, eu preciso que vocês entendam que a interpretação do gráfico pode nos enganar. Por que que ela pode nos enganar? Porque, olha, ela mostra o Brasil com superávit ambiental. O que isso significa? Isso significa que, de fato, o Brasil tem uma natureza muito superior à sua capacidade anual de degradação. Aí a questão é a seguinte: a nossa capacidade de degradação ambiental, ela é baixa, a nossa pegada ecológica é baixa, ou de fato nossa natureza é tão grande e tão exuberante que nós não estamos dando conta de destruí-la? Fica a dúvida. O que vocês acham? É óbvio que a natureza do Brasil, fica claro em todas as narrativas que nós conhecemos, que a nossa natureza é tão exuberante a ponto de que, mesmo com nossas ações hiper impactantes, tenhamos aí crédito natural. Em vez de déficit, de prejuízo, nós temos ainda crédito. Olha o próximo slide. Dá uma olhada neste tal impacto brasileiro. O Brasil tem uma pegada ecológica que é superior à média da pegada ecológica global. Enquanto os australianos têm uma postura de usar anualmente 5,5 vezes o que o planeta lhes oferece, os norte-americanos 4,8 vezes mais do que a natureza lhes oferece, o Brasil usa 1,8 vezes o que o planeta lhes oferece. Então, se o planeta nos dá um salário de 100, nós estamos usando anualmente 180, o que é mais do que o salário que o planeta nos paga. Ou seja, estamos gerando um impacto global monstruoso, enquanto o Brasil, menor que o dos chineses, mas eles são 1,4 bilhão de habitantes, menor do que o dos alemães, que tem 3,1 vezes o que o planeta oferece, muito melhor do que os australianos. Então, nós temos o tal superávit aqui, porque temos muita biodiversidade, mas a nossa postura é destrutiva. E aí, em vermelho, a gente já vê o déficit ambiental absoluto. Em laranja, a gente vê um déficit ambiental monstruoso. Tem a ver com tamanho populacional, mas também com padrão de consumo. A Austrália tem uma população pequena, mas a maneira como organizou sua sociedade, o seu padrão de consumo é trágica. 5,4 vezes maior do que o planeta suporta. A pegada ecológica, ela deveria estar limitada por uma atitude sustentável. E o que seria essa atitude sustentável? Seria respeitar aquele limite ambiental. E o limite ambiental é pensado a partir da noção
do desenvolvimento sustentável. Então vejam, eis aqui a noção básica do desenvolvimento sustentável. O que seria o desenvolvimento sustentável na visão da ONU, que foi proposto lá em 1992, na ECO 92, como o caminho a seguir pela humanidade? Está vendo esta imagem, o círculo da sustentabilidade? Pois então, esta imagem nos revela uma coisa muito importante. Existe uma base, que é a base necessária para uma vida social digna. Essa base social é o mínimo do que precisamos para ter dignidade numa vida. O mínimo do que precisamos de água, de alimento, de renda, de educação, de empregos, de energia, de igualdades de gênero, de igualdade social, de saúde, educação. Então, existe um mínimo que é necessário para uma vida digna, justa. Só que existe um limite máximo de recursos naturais que a gente pode utilizar, que é o quê? O limite ambiental máximo é o quê mesmo? É o que a gente acabou de ver e chamar aqui, ó, de biocapacidade. Qual é o limite máximo que o planeta pode gerir de recursos, de nos dar anualmente, para que não prejudiquemos o hospedeiro, para que não matemos a nossa casa? O limite ambiental máximo de energia, de água, de recursos minerais, de utilização de recursos de biodiversidade, de atuação sobre os oceanos, sobre a atmosfera. Qual seria esse padrão máximo? Pois então, a biocapacidade é o padrão máximo. Sabemos qual é a biocapacidade. Sabemos qual é o mínimo. O que é ter uma vida justa e perpétua, que faça justiça social para gerações futuras e garanta a existência para sempre do ser humano? É justamente o que está entre o mínimo necessário e o máximo possível. Esse é o lugar seguro para a humanidade, que a gente vê aqui, ó, exatamente na distância entre o máximo possível e o mínimo necessário. É aqui, neste verde claro, que deveríamos estar, gastando o que o planeta permite e acima do que é necessário para dar uma vida confortável a todos os seres humanos. Sabemos a fórmula. E a fórmula é essa, o triângulo da sustentabilidade. Ah, o triângulo da sustentabilidade parte disso? Parte, olha só. O que é socialmente justo? É o mínimo necessário. Qual é o máximo? É o que é ambientalmente correto. É a biocapacidade. Isso pode ser distribuído a todos de maneira economicamente viável e igualitária. E aí, se garantirmos que temos erradicação da pobreza, utilização sustentável dos recursos e uma economia que, apesar de lucrativa, seja verde, chegamos ao padrão de sustentabilidade que tanto precisamos ter. E aí, para encerrar, vou dizer tchau para vocês dessa gravação, desta aula de sustentabilidade, retomando um velho provérbio que é citado, inclusive, no próprio vídeo. Uma verdade inconveniente, que é trazido para a gente um provérbio que fecha muito desses argumentos da nossa música, um provérbio que é africano e que fala o seguinte: é preciso rezar, mas enquanto se reza, é preciso mexer os pés.